Durante décadas, a Lua foi o símbolo máximo do mistério. Um corpo silencioso, imóvel, sempre observando a Terra como um espelho distante. Mas o que poucos sabem é que, em determinado momento da história, algo aconteceu que abalou completamente a imagem de calma que sempre associamos a ela. Um som, um sinal, uma transmissão que parecia vir de dentro do próprio solo lunar. O episódio foi registrado, arquivado e, por muito tempo, negado. Até que fragmentos de gravações e relatórios começaram a emergir, levantando uma pergunta inquietante: o que realmente estava emitindo aquele sinal? Tudo começou em 1969, quando os astronautas da Apollo 10 orbitavam a Lua se preparando para o pouso histórico da Apollo 11. Enquanto flutuavam acima da superfície cinzenta, em meio ao silêncio absoluto do espaço, algo que ninguém esperava começou a ser ouvido nos fones de comunicação. Era um som metálico, oscilante, que não se parecia com interferência nem com ruído de rádio. "Parece música", comentou um dos astronautas, meio em tom de brincadeira. Mas o tom logo mudou. O sinal continuava, constante, em intervalos regulares, mesmo quando as comunicações com a Terra estavam cortadas. Nenhum dos sistemas da nave era responsável pelo som. Nenhum equipamento havia sido projetado para emitir aquele tipo de frequência. Quando voltaram, o episódio foi registrado como anomalia auditiva durante órbita lunar. E, por mais de 40 anos, permaneceu classificado. O que exatamente ouviram ali? Oficialmente, a NASA atribuiu o fenômeno à interferência de ondas de rádio entre o módulo lunar e o módulo de comando. Mas engenheiros que revisaram as gravações anos depois afirmam que o padrão sonoro era demasiado complexo para ser apenas interferência. As variações de tom e repetição lembravam um tipo de código. Um padrão que soava, de forma quase perturbadora, como se fosse proposital. Décadas mais tarde, quando a gravação foi desclassificada e tornada pública, o mundo ouviu o que ficou conhecido como o sinal da Lua. O som é inquietante, um assobio longo, modulante, com repetições ritmadas e frequências que sobem e descem de forma precisa demais para serem aleatórias. Mesmo especialistas em comunicações espaciais ficaram intrigados. Alguns disseram se tratar de eco magnético gerado por partículas solares refletidas pela superfície lunar. Outros, mais céticos, defenderam a ideia de que o som poderia ter origem em experimentos secretos de rádio conduzidos na época. Mas havia um grupo, silencioso e crescente, que acreditava em outra explicação, a de que o sinal vinha realmente de dentro da Lua. Desde o início das missões Apollo, cientistas notaram algo peculiar sobre o satélite natural da Terra. Quando módulos de pouso e equipamentos eram deixados cair em sua superfície, o impacto gerava vibrações que se espalhavam de forma inesperada. Os sismógrafos instalados pelos astronautas registraram o fenômeno repetidas vezes. A Lua ressoava, como se fosse oca por dentro. Os relatórios usavam termos curiosos: vibrações de longa duração, resposta incomum ao impacto, ressonância prolongada. Em 1969, quando o módulo de descida da Apollo 12 foi intencionalmente colidido com o solo lunar, os sensores captaram vibrações que duraram mais de 1 hora. Um dos cientistas responsáveis pela medição declarou: "A Lua soou como um sino." A combinação desses dois eventos, a ressonância e o sinal, levantou hipóteses que a NASA tentou minimizar. Mas nos bastidores, equipes de análise revisavam dados de rádio, ondas de radar e medições sísmicas. Algo na Lua não se comportava como esperado. E quanto mais se estudava, mais perguntas surgiam. Nos anos 70, novas transmissões foram registradas por radiotelescópios soviéticos e norte-americanos. O mais intrigante: as frequências eram quase idênticas às registradas pelos astronautas da Apollo. Eram sinais fracos, repetitivos, surgindo em intervalos regulares, vindo sempre da mesma região, a chamada face oculta da Lua, invisível da Terra. Alguns cientistas começaram a sugerir que o interior lunar poderia abrigar uma câmara de alta densidade mineral, capaz de refletir e amplificar ondas de rádio naturais. Mas outros perceberam algo ainda mais curioso: o padrão se repetia em intervalos precisos, como um relógio. E parava, de repente. Em 1973, uma equipe da Universidade de Stanford registrou uma emissão semelhante e tentou triangular a origem exata. O resultado apontava para uma cratera chamada Mare Moscoviense, uma região pouco explorada, com características geológicas incomuns. Dentro dos laboratórios, engenheiros notaram que a frequência era extremamente próxima de transmissões usadas em comunicações digitais modernas, o que, na época, ainda nem existia. Era como se alguém, ou algo, estivesse emitindo um sinal codificado antes que a própria humanidade dominasse aquela tecnologia. A hipótese foi considerada absurda, e os dados, engavetados.
Mas a questão nunca foi completamente esquecida. Em 1998, quando a sonda lunar Prospector começou a mapear o campo magnético lunar, detectou anomalias exatas nas mesmas áreas onde os sinais haviam sido captados. Campos magnéticos isolados, com origem inexplicável, como se houvesse estruturas metálicas enterradas sob o solo. O público jamais teve acesso às leituras brutas desses dados, apenas a relatórios resumidos. Então, em 2012, um grupo de radioastrônomos amadores usando equipamentos independentes afirmou ter captado novamente o mesmo padrão de sinal. A frequência, a oscilação, o tempo de repetição, tudo coincidia com as gravações da Apollo 10. O registro foi publicado em fóruns científicos e rapidamente ganhou notoriedade. O som, porém, não foi oficialmente reconhecido por nenhuma agência espacial. Coincidência? Interferência terrestre? Ou algo que simplesmente não deveria estar acontecendo? Para muitos, o mais perturbador é a consistência do fenômeno. Nenhuma emissão conhecida da Terra poderia manter o mesmo padrão, na mesma frequência, a partir da mesma região, ao longo de mais de 50 anos. E ainda assim, toda vez que o tema é levantado, a resposta oficial é a mesma: interferência. O que poucas pessoas sabem é que há relatórios internos da NASA mencionando a atividade anômala de rádio detectada durante missões não tripuladas. Alguns desses relatórios foram obtidos por meio da Lei de Liberdade de Informação dos Estados Unidos, embora com grandes trechos censurados. Em um deles, de 1976, há uma frase intrigante: fonte de emissão localizada dentro do substrato lunar. Amplitude não condizente com ruído de fundo. O documento termina abruptamente, com um selo de acesso restrito, nível 4. Teorias começaram a se multiplicar. Alguns cientistas independentes propuseram que o sinal poderia ser causado por bolhas de gás aprisionadas em cavidades internas, gerando eco eletromagnético quando atingidas por partículas solares. Outros acreditam que a Lua poderia conter estruturas de ferro em grande quantidade, funcionando como antenas naturais. Mas há também quem diga que o sinal é uma tentativa de comunicação, um vestígio de algo que existe ou existiu abaixo da superfície. E é aí que o mistério se aprofunda. Porque, entre as missões soviéticas e americanas, há registros de equipamentos que simplesmente deixaram de funcionar ao sobrevoar determinadas áreas. O módulo soviético Luna 20, em 1972, apresentou falhas inexplicáveis de comunicação ao passar justamente sobre a região de Mare Moscoviense. Coincidência ou interferência local? Nenhuma explicação oficial foi convincente. Mesmo nos dias atuais, as sondas mais modernas evitam pousar na face oculta. O terreno é perigoso, as comunicações são difíceis e as anomalias magnéticas atrapalham os instrumentos. Ainda assim, as transmissões fracas continuam sendo captadas de tempos em tempos por radiotelescópios espalhados pelo mundo. O sinal nunca desapareceu completamente. Há quem diga que a NASA e a ESA já sabem o que é, e que há um motivo para o silêncio. O estudo das amostras lunares revelou minerais que não se formam naturalmente em corpos sem atmosfera, e certos fragmentos parecem conter pequenas estruturas metálicas que não pertencem à composição natural da Lua. Foram classificadas como contaminação de origem desconhecida. Mas até hoje, ninguém explicou como um som pode surgir de um corpo que, teoricamente, não tem atividade geológica e não possui atmosfera para propagar ondas. O mais perturbador de tudo é o padrão. Ao analisar as gravações com software moderno, engenheiros descobriram que o sinal contém repetições em intervalos binários. Sequências que lembram códigos digitais simples, um S0S, alternando em cadência quase matemática. Uma estrutura lógica. Não um ruído. Não um eco. Algo organizado. O que isso significa? Ninguém sabe. Alguns sugerem que o sinal é uma forma natural de ressonância eletromagnética. Outros, que pode ser uma transmissão residual de experimentos antigos. Mas há também quem acredite que o sinal seja um vestígio de atividade inteligente. Um eco de algo que foi deixado ali, um transmissor, um marcador, um aviso. Os mais céticos dizem que isso é pura ficção. Mas, curiosamente, mesmo as agências espaciais continuam monitorando discretamente as frequências nas quais o sinal é ouvido. Nenhum programa público, nenhum comunicado. Apenas vigilância constante. Enquanto isso, em laboratórios independentes e observatórios amadores, o som continua sendo registrado. Um assobio metálico, que começa fraco, cresce, e depois desaparece no silêncio do espaço. Sempre vindo do mesmo ponto. Sempre com o mesmo padrão. Talvez seja apenas o eco da nossa própria curiosidade. Ou talvez, algo esteja mesmo tentando responder.
O fato é que, meio século depois, ninguém conseguiu provar o contrário. A Lua continua lá, fria, silenciosa, e, de tempos em tempos, ainda sussurra o mesmo som. E você? O que acha que esse sinal representa? Um simples ruído perdido no vácuo ou uma mensagem vinda das profundezas da Lua? Deixe sua opinião nos comentários. Quero saber qual é a sua teoria sobre o mistério que a NASA nunca explicou. E se você gosta de histórias como essa, cheias de fatos ocultos e enigmas espaciais, deixe o like agora, se inscreva no canal e ative o sininho. Assim você não perde os próximos episódios do Espaço Secreto, onde exploramos o que existe nas sombras do universo e nas entrelinhas da história.